Olá, vamos dar continuidade ao cálculo de coberturas leves, que é o sistema estrutural muito importante também, na nossa região, usando o aço para fazer grandes vãos, ou seja, qualquer vão acima de 20 metros, convenhamos, é grande vão de cobertura. E nós vimos como eles são concebidas para ser um sistema muito bem travado, como determinar as cargas, como chegar com essas cargas aos nós das treliças, que são a tipologia mais usual, e como a gente agora vai dar o próximo passo, que é determinar os esforços decorrentes dessas cargas, né? Então, vamos determinar os esforços nas treliças. Eu vou apresentar basicamente dois métodos aqui. Esse aqui eu já mostrei, que é o equilíbrio dos nós. Tem duas equações, porque as forças são concorrentes nesse ponto, então não tem como ter rotação. O braço alavanca de todas as forças é zero, então só sobram duas equações. O que eu falei do método de Ritter, né? Que é um método das seções, muito inventivo. Esse método do Maxwell-Cremona, que eu acho muito interessante para o aprendizado de alunos de arquitetura que são muito visuais. Existe uma relação entre essas duas figuras, né? Se eu modificar a forma, eu modifico a força. Esse método de assimilação com vigas, algo que eu até deixei ensaiado, que talvez estivesse na parte estática, né? Está aqui um pouquinho. É possível fazer isso lá no F2, que você vê claramente o cortante virando esforço na barra, o banzo aqui sendo decorrência do momento. Tem até uma aula, breve aula sobre isso. Vou deixar lá no Aprender. E os métodos computacionais, que é o que, evidentemente, a gente está usando para aprender. Tá certo? Bom, dentre os métodos manuais, o equilíbrio dos nós é o mais prático assim, de se empregar, embora ele seja muito trabalhoso nas estruturas reais. Então ele é baseado nisso. Eu tenho duas equações, só posso ter duas incógnitas. Portanto, a estrutura tem que ser isostática, formada de triângulos. Tá? Então isso aqui é equilíbrio interno. Isolei um nó, não tem momento. Certo? Só tem duas equações, só permite duas incógnitas. Não existe momento nas barras, não há carga nas barras, são cargas que são nodais. Então, o roteiro é determinar as reações utilizando as três equações de equilíbrio do corpo como um todo. Depois, aplicar as equações de equilíbrio em cada nó e iniciar por nó com duas incógnitas. E prosseguir pelos nós apenas com duas incógnitas. Tá certo? Eu vou mostrar dois exemplos. Além disso, tem a convenção de sinais, que é muito peculiar. O método de equilíbrio dos nós. Então, olha, vou observar essa barra aqui. Essas duas forças na barra vão provocar o que na barra? Tração ou compressão? Então, se dois pontos de um corpo tendem a se distender, ele está sofrendo tração, certo? Vamos olhar essa outra aqui agora. Essas duas barras estão provocando o quê? Essas duas forças estão provocando o quê nessa barra? Tendência a encurtar, portanto, compressão. Tá certo? Vamos analisar agora só o nó. Então, se aqui está saindo da barra, aqui também tem que sair do nó. Ação, reação, ou vice-versa. Tá certo? Ação e reação. Se está entrando no nó, se está entrando na barra, entra no nó. Conclusão, quando a gente faz o equilíbrio do nó, a gente põe
a seta para fora, significando que eu estou esperando que ali tenha tração, que a gente convenciona por positivo. Se o valor for ao contrário, der negativo, significa que está entrando no nó, portanto, compressão. Então, essa é a convenção. Saindo do nó, tração na barra. Entrando no nó, compressão na barra. Isso é importante na hora de dimensionar, certo? Eu vou mostrar esse exemplinho aqui que eu tinha feito no caderno para mostrar para vocês. Por exemplo, quando eu tenho esse quadro aqui, ó, se você colocar isso sem barra nenhuma no F2, ele diz que não dá para calcular. Você coloca mais essa barra aqui, forma um triângulo. Beleza, dá para calcular. Se você colocar uma carga na barra, vai flexionar a barra. Então, isso não é uma treliça ideal. Okay? O ideal é você transferir essa carga aqui para esses dois nós. Por exemplo, colocando aqui uma viga, uma terça. Né? E aqui eu estou mostrando algo que eu já mostrei na aula passada, que está incorreto, que está flexionando e tal. Né? Bom, então é importante perceber que essas articulações fazem com que as barras da treliça tenham apenas encurtamento ou distendimento. Somente tração ou compressão, não tem flexão. Tá certo? Vamos fazer esse cálculo aqui dessa treliça isostática. São 3 nozinhos, carga de 100 quilos. Obviamente, por simetria eu já saberia quais são as reações. Né? Então, a carga é transmitida para a fundação por deformação da estrutura. Estrutura que não deforma não trabalha. E eu posso pegar qualquer ponto, e se um corpo está em equilíbrio, todos os seus pontos internos também devem estar em equilíbrio. Por isso que a gente fala equilíbrio do nó. Se a estrutura está em equilíbrio, ou seja, as reações, todos os pontos estão em equilíbrio, eu vou aplicar as mesmas equações aqui. Só que agora tem uma peculiaridade, eu não posso aplicar momento interno aqui, porque não tem braço de alavanca. Então está aqui as 3 equações para equilíbrio externo, somatório das forças em X, aqui seria uma força horizontal, é 0, né? Porque só tem força vertical. RA mais RB, que estão aqui, verticais, é igual a 100. Fiz um momento em torno do A, que é um ponto qualquer, podia ser qualquer, escolhi esse. Então vai dar RB vezes 2, negativo, mais 100 vezes 1, lembrando que o braço de alavanca é sempre perpendicular. Né? Então, isso aqui passa para o outro lado, divide por 2, dá 50, substitui na outra 50, como a gente previa. Então, isso aqui é 100, aqui é 50 e aqui é 50. Então, esse é o primeiro passo, achar as reações. Algo que a gente já viu lá no início do curso. Né? Então, quando eu acho as reações, vou analisar esse nó A. É o primeiro nó da estrutura. A, B, C. Vou fazer para o nó A só. Então, está aqui 50 quilos, que é a reação, é a carga que está na estrutura. Quando eu for analisar o nó C, eu vou ter só esses 100 quilos. Então, tem duas reações, duas forças. Na barra AB, que é essa aqui, ó, AB, eu pus saindo do nó, convencionei tração. Se o resultado final der positivo, significa que eu acertei. E a barra AC, também convencionei tração. Se der resultado positivo, significa que eu acertei. Se der negativo, não significa que eu errei, significa que o sentido é o contrário. Só de olhar aqui, essa aqui é muito simples, essa estrutura. Então, quando eu aperto aqui está livre para sair, né? Esse ponto se desloca e esses 2 pontos tendem a se encurtar. Portanto, já dá para saber o que vai acontecer aqui fisicamente. Então, aqui eu só tenho 2 equações. Essa aqui não faz sentido, porque, olha, o braço de alavanca aqui é 0, o braço de alavanca é 0. Então, dá 0 igual a 0. Então, vamos aplicar as 2 equações agora. Está aqui, somatório das forças em X é igual a 0. Então, NAB, que é esse aqui, mais NAC, que é essa aqui, a componente na horizontal, vezes o cosseno de 45 é igual a 0. Na vertical agora, está aqui o 50, mais NAC vezes a componente vertical, que é essa aqui, que estaria aqui, né? NAC vezes 145 é igual a 0. Então, notem que aqui ficou o sistema desacoplado, diferente quando a gente calcula
no segundo grau do sistema de equações. No caso aqui, geralmente é muito simples a solução do sistema de equações. Ele fica desacoplado. Então, você vê que o 50 aqui passa para o outro lado, 145 passa dividindo, então fica menos 50 raiz de 2. Tá bom? Vocês façam essas continhas aqui. Lembrando, isso aqui é 1, aqui é 1, aqui é raiz de 2. O seno de 45 é 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2. Então, está aqui. Então, se eu já descobri uma, substituo na outra para achar o NAB. Então, substituindo menos 50 raiz de 2 aqui, vezes 1 sobre raiz de 2, corta, corta, passa para o outro lado, menos, passa mais. Então, notem que o NAB deu positivo, significa que o sentido que eu arbitrei estava certo, e o NAC deu negativo, significa que o sentido que eu arbitrei inicialmente é o contrário. Tá certo? Então, esse aqui vai ser para baixo e esse aqui vai ser para cá. Tá aqui, ó, 50 raiz de 2. Então, se está entrando no nó, está comprimindo a barra. Se está saindo do nó, está tracionando a barra. Tá certo? É possível também mostrar como isso aqui fica em equilíbrio. Tá? Então, se eu passar essa força para cá, fizer a soma vetorial, essa aqui está para cá, passa para cá. Essa translação de vetores é muito comum lá no segundo grau, né? Então, você veja que aqui é 50 com 50, aqui é 50 raiz de 2, é a diagonal. Para lá, essa mais essa, equilibra essa aqui. Portanto, o sistema está em equilíbrio. Aqui eu estou mostrando vetorialmente. Façam depois os outros nós, tá bom? Para verificar. Esse aqui também eu vou deixar pronto, essa aqui. Essa aqui dá para fazer também no F2. De novo, aqui está as reações, usando as 3 equações. Lá no início do curso eu frisei demais isso, né? A importância de entender as 3 equações de equilíbrio. Então, aqui eu determinei. Aqui, como tem uma força horizontal, esse RAX vai ser 3P também. Eu fiz literal, porque no livro que eu peguei, que é do Susekind, era literal. Talvez se tivesse feito com números, ficasse mais fácil de entender. Mas é a vida. Tá? Para colocar no F2, evidentemente, que você vai ter que adotar um valor para A e outro para P. Eu adotei 2, o A, e o P igual a 1. Então, aqui está o equilíbrio do nó 2, que é o primeiro que eu poderia começar, porque aqui só tem 2 incógnitas. O nó D também poderia, mas eu resolvi fazer o nó A. Então, aqui está o nó A, as duas forças N2 e N7, tá certo? As cargas que estão sobre ele, convenção positiva de tração. Depois, se der negativo, significa que está ao contrário. E aqui eu fiz mostrando o equilíbrio do nó. 2P para lá, com 2P para cá, dá uma reação 2 raiz de 2P, portanto, essas duas somadas, né, equilibram essa que está aqui, que é essa aqui. Então, aqui tem os demais nós, um por um. Vocês vejam que é um processo bem trabalhoso, né? E por isso que, para fazer uma estrutura inteira, na mão, teria que usar o Cremona. Tá? Aqui está a solução desse problema, se vocês depois quiserem olhar, podem ver. Não é complicado, mas tem que lembrar de seno e cosseno, né? O segundo método, que eu acho fantástico para ensinar arquitetura, achei isso lá usando GeoGebra, e eu peguei essas duas imagens para mostrar para vocês como ele é poderoso visualmente, esse método. Eu não vou ensinar nesse semestre. Tá? Ele é bastante difícil de aprender, os alunos têm uma certa dificuldade, porque ele exige uma certa, né, musculatura que a gente não está acostumado a mexer no cérebro, mas ele é muito bonito. Então vejam, aqui uma treliça, eu deixo o link aqui para vocês, vou deixar depois lá também no Aprender. Tá? Lá, tudo isso aqui, ó, vocês vão mexendo aqui e vai variando. Eu coloquei as cargas da verticais, a figura
não é simétrica porque as cargas não são simétricas. Tá? Mas esse método gráfico permite determinar as reações e os esforços. Aqui já dá o valor de todos os esforços. Ele aqui, inclusive, permite você ver o andamento dos esforços. Tá certo? Então, eu fiz essa figura e essa aqui. Notem que a altura aqui eu fiz o mínimo possível que permitia lá no programinha. Então, notem como agora a figura tem, do lado de cá à direita, é maior. Significa que os esforços são maiores. Então, quando a treliça é mais alta, os esforços são menores do que a treliça mais baixinha. Por isso que é importante escolher com muito discernimento a altura, né? E saber resolver quando a altura aumenta, porque aí tem que usar platibanda, se não quiser mostrar o telhado. Às vezes é impossível de não mostrar. Se quiser fazer muito baixinho aqui, vai ter esforços muito elevados, a estrutura não fica econômica. Então, esse método tem essa facilidade de você ver visualmente, rapidamente. E eu vou deixar o GeoGebra, esse autor aqui fez vários sistemas lá, dê uma olhada. Então, quando a gente resolve essa treliça pelo Cremona, dá essa figura aqui. Perceba que tem uma relação de reciprocidade, como eu já falei, entre as barras. CF está aqui, ó, 45 graus, 45 graus. AF, horizontal, horizontal. FG e GH, está aqui, ó, horizontal, horizontal. GH, 45 graus. E eu achei também, aqui está, o mesmo figura, com esses esforços aqui, e eu achei feito no AutoCAD, que vai dar valores exatos, porque o AutoCAD, por trás, usa um método exato, né? Você faz com precisão, e é fácil fazer isso lá, esses desenhos, você consegue fazer o Cremona também. Vou deixar o link para vocês também lá, desse Cremona, quem tiver curiosidade para aprender esse método. Aqui a gente vai incentivar o uso do F2. Então, a única coisa que tem que relembrar, era bom dar uma olhada no manual do F2 de novo, era colocar essas rótulas. Ok? Para quê? Para não aparecer momento fletor, só por isso. E para os esforços darem valores exatos. Então está aqui. Essa figura aqui, eu geralmente reduzo o máximo a escala para ficar o valor dado aqui. Então vocês veem que é 1, que é P, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, P, tá vendo aqui? Então essa aqui é a solução usando lá o F2 agora. Que é, obviamente, o método que a gente vai usar no curso, tá bom? Eu vou depois fazer um outro exemplo, usar esse exemplo para refazer no F2 e colocar lá para vocês darem uma relembrada, que eu estou achando que F2, a gente falou tanto, usou tanto o curso inteiro, vocês já estão bom nisso. Muito bem, então, os esforços é a última etapa antes da gente dimensionar as peças da treliça. Ok? Então, veja que é um conjunto bastante longo de entendimento do sistema de cobertura. Aliás, como é também do sistema de edificação em altura, que é o nosso projeto. Ok? Abraços!